Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, 28 de junho de 2020, estamos encerrando esse estudo sobre a carta que Paulo enviou aos Efésios. Hoje nós vamos ver a última lição número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios no capítulo 6, versículo 10 ao 20. Efésios 6, 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos encerrando mais um trimestre, meu Pai. Estudos sequenciais que tiveram bom proveito para aqueles que buscaram este conhecimento. Neste momento eu quero agradecer, meu Pai, por esta oportunidade que nos deste de acrescentar o conhecimento da Tua Palavra em nossas vidas. Abençoa grandemente cada um que tirou um pouco do seu tempo ao decorrer destas lições para ouvir a Tua Palavra. Meu Pai, que não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos também colocar em prática em nossas vidas. Abençoa grandemente cada um, suas famílias, seus lares. Toma nas Tuas mãos e faz tudo conforme a Tua vontade em nossas vidas. Deus maravilhoso, Deus eterno, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A batalha espiritual e as armas do crente. Irmãos, Paulo, ele trouxe grandes ensinamentos para a igreja de Éfeso. Ele ensinou sobre todas as áreas que são necessárias para a vida dos crentes. Foi um ensinamento completo para a igreja. Paulo, ele teve a preocupação de abordar todos os assuntos até polêmicos, como nós vimos na aula passada, assuntos que vai contra esse sistema mundano que está operando nos últimos dias, mas que é necessário para o amadurecimento da igreja. Paulo, ele teve todos os cuidados e ele não teve medo de abranger esses assuntos, de trazer ao conhecimento de todos aqueles irmãos que estavam ali longe dele,
mas que ele tinha a preocupação de trazer a santa doutrina, que é o ensinamento da palavra de Deus. O texto áureo nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O revestimento dessas armaduras, nós vamos ver ao decorrer da lição. Que armaduras são essas? Qual a importância, qual a necessidade para a nossa sobrevivência espiritual? A verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Todos nós, mas às vezes nós não nos colocamos, não nos dedicamos, não buscamos esta vitória. Queremos que ela chegue em nossas mãos. Todos nós queremos ser vitoriosos, mas precisamos compreender que tem algumas coisas que precisam ser feitas para que esta vitória venha. Essa vitória no campo espiritual. O primeiro ponto diz assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecimento no poder do Senhor, o primeiro parágrafo. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Não tem como enfrentarmos essa batalha sem termos a comunhão com Deus. A comunhão. E para termos essa comunhão, precisamos, aqui vai dizer, por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. Que renovação da mente é esta? É o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos. A renovação da mente é uma mente nova, uma mente com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, é uma nova modalidade de vida. Aquele que tem um encontro com Jesus, ele passa a agir diferente. Isso é necessário e isso também é a comprovação de que a pessoa se converteu de verdade, aceitou a Cristo com o seu interior, com sinceridade. É quando acontece esta mudança, a renovação. Se a pessoa diz que nasceu de novo e continua com as mesmas práticas, a mesma maneira de pensar, seu modo de viver não mudou nada, então não está compatível com o que a palavra diz, com o novo nascimento que Jesus nos ensinou. E ele diz também a vida em santidade. A vida em santidade é a separação do pecado. Ser santo. Muitas pessoas têm um entendimento errado do que é ser santo. Muitos acham que você só pode ser santo depois que morre. E é o contrário. Só tem porque ser santo é ser separado do pecado, separado da prática do pecado, é viver uma vida em santidade. Aquelas coisas da carne que nós praticávamos antes, agora não temos mais o desejo de praticar, porque agora nós temos uma nova mente e agora nós vivemos em santidade, separados do pecado, e ser cheios do Espírito. Esse ser cheio do Espírito, tem muitas pessoas fazendo confusão com isso. Eu já trouxe aqui em outro ensinamento o que é a pessoa ser cheio do Espírito, o que é a pessoa ser cheio de Deus. Muita gente fazendo confusão, acha que você ser cheio do Espírito é você fazer muito barulho. E isso não comprova que a pessoa é cheia do Espírito. Ser cheio do Espírito é a marca que o crente tem no seu testemunho.
onde ele passa, o que ele faz, se refletem a imagem de Deus. Ser cheio do Espírito é ter uma vida diferente, ter uma vida diferente da do mundo. É uma vida voltada para o conhecimento, é uma vida voltada para a prática da palavra de Deus. E ele diz aqui, olha, a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não basta conhecer a Bíblia, precisa também obedecer a palavra. Às vezes as pessoas querem se agarrar a isso. Eu já li a Bíblia 450 vezes. Não vai adiantar nada. Se leu a Bíblia, mas não pratica, não vai servir para nada. Do que adianta conhecer a palavra e não praticá-la? É este o nosso comentarista foi muito feliz nesta colocação. Não adianta. Mas é frequentante de igreja. Isso daí também não é o suficiente. Não é só ser frequentante de uma igreja. Eu faço parte de uma igreja. Não é o suficiente. Precisa ter uma vida com essas 3 características, uma mente renovada, ter uma vida santa e ser cheio do Espírito. Isso é o que mostra que a palavra está sendo praticada nessa vida. E o crente, quando ele faz isso, ele está se fortalecendo para enfrentar a batalha espiritual. Aí vigilante, o segundo parágrafo, vigilante em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura da tão preciosa arma espiritual. Não tem chance nenhuma para o crente. Nós não teremos chance nesta luta, nesta batalha espiritual, sem a prática da oração. É uma luta espiritual. Nós não estamos vendo o nosso inimigo. Nós não vemos. Porque nós não temos condições de ver, porque os nossos olhos veem coisas materiais. É uma luta desleal, porque o nosso principal inimigo, ele é espiritual. Então, quem pode nos auxiliar nesta luta, quem pode lutar por nós, é o nosso Deus. Mas isso nós precisamos, todos os dias, precisamos recarregar nossas baterias com oração. Assim como nós precisamos todos os dias alimentar o nosso corpo, senão nós vamos ficar fracos, adoecer, e as doenças vão invadir o nosso corpo e vão nos matar, assim também é a nossa vida espiritual. E a cada dia está mais difícil, porque são muitos meios que se tem hoje para preencher o espaço na vida dos crentes. São muitos meios de entretenimento e a cada dia mais as pessoas estão se distanciando, cada dia estão diminuindo mais esse tempo de oração com Deus. Enquanto mais se diminui o tempo de oração, mais fica fraco. Enquanto mais o tempo de oração, quanto mais tiramos tempos para orar, para conversar com o nosso Deus, mais nos fortalecemos no Espírito para poder vencermos estas batalhas. Uma das armas essenciais, indispensável na vida do crente é a oração. O conhecimento é o segundo ponto. Conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica a armadilha articuladas
perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Irmãos, eu acredito que a maioria de vocês já ouviram falar de um objeto muito usado, principalmente as pessoas que já moraram no arapuca. Ele é feito uma base mais larga embaixo, ela vai afinando até chegar à parte de cima, feito de madeira, e é muito usado, era e ainda é muito usado para as pessoas pegarem aves. E ali elas colocam o alimento preferido daquele pássaro. Eles sabem, precisam que primeiro identifique o que é que aquele pássaro come, o que é que satisfaz, qual é o desejo, qual é o banquete para aquela ave, para poder você ter chance de pegar. E você vai armar essa arapuca, colocar ali aquele alimento necessário, que chame a atenção. E quando a ave se aproxima, que ela vai comer aquele alimento debaixo daquela arapuca, se ela triscar em um daqueles galhos que estão ali, feito a armadilha, ela dispara e cai. E aquela ave não tem como sair, ela fica presa. Dessa mesma maneira, é como o diabo ele trabalha, que ele faz a cilada dele, ele prepara a cilada, ele estuda o que é que a pessoa é muito fraco, e ele faz a armadilha. Assim como nessa arapuca a pessoa fica de longe esperando, também o diabo ele faz isso. Ele fica ao derredor, ele faz a armadilha. Quando a pessoa cai, aí ele vai pegar essa pessoa e fazer o que quer com esta pessoa. É desta maneira que o diabo prepara a cilada. Jamais ele vai colocar uma isca, um alimento que essa pessoa não gosta. Ele vai colocar exatamente aquilo que atrai, aquilo que é o ponto fraco. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque só quem tem capacidade de dar um entendimento para nós, que isso que está sendo usada, é o Espírito Santo, porque isso aqui é uma batalha espiritual. Só que nós, muitas vezes, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não temos como saber que aquilo ali é uma armadilha. Por isso que é muito fácil qualquer um cair numa armadilha, porque de nós mesmos, a nossa carne não tem capacidade de compreender quando esta armadilha está feita. Só temos a capacidade de identificar esta armadilha se nós estivermos no Espírito, obedecendo a palavra de Deus. Algumas de suas astúcias são, ele vai colocar aqui algumas das suas astúcias. Quais são as astúcias mais usadas pelo diabo? Confundir a mentira com a verdade. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje na inversão de valores. Pessoas confundindo a mentira com a verdade. O que passa, a mentira, ela está tão comum, tão presente na vida das pessoas, que quando alguém fala a verdade é ignorado. Quando alguém mostra a verdade, ela é tida como uma mentira. E a mentira está sendo vista pela sociedade que não conhece esse Deus como a verdade.
E isso passa a ser comum na sociedade, na escola, na família. Em todos os lugares passa a ser comum. Quando você fala a verdade, você vai sofrer a consequência por ter falado a verdade. É confundir a mentira com a verdade. Deturpar as escrituras. Irmãos, pessoas que usam a própria Bíblia para justificar o erro de alguém, ou então o seu próprio erro, sua própria falha. Isso aí é deturpar. Não é o que o texto bíblico está dizendo, mas as pessoas fazem uma adequação daquilo que está naquele texto para colocar na sua vida, sem contexto nenhum. Isso é outra arma. Dissimular e induzir a dissimulação. O diabo ele é dissimulado. O diabo ele é estrategista. O diabo ele não assume. A formação do caráter de uma criança, segundo a ciência, é até os 9 anos. A formação de um caráter de um cristão, ela tem que começar logo de criança. Assim que a pessoa nasce, já tem que ser começado a formar este caráter, para que a pessoa não fique uma pessoa dissimulada. Os fariseus, Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, porque eles eram dissimulados. Fazer falsos sinais é só o que tem, falsos sinais. Sinais aparecendo de todos os lados, mas não são os sinais verdadeiros, baseado na palavra de Deus. Fazer acusações é outra arma. Muito fácil acusar. O difícil, sabe o que é? É se colocar no lugar da pessoa que cometeu o erro. A facilidade que as pessoas têm de se colocar como juiz, como acusador. Acusador é o inimigo. Quantas pessoas não têm forças para voltar ou para se chegar à palavra de Deus porque são acusadas 24 horas por dia? O diabo ele faz isso, ele acusa as pessoas. Quantas pessoas acham que não tem mais solução? Pessoas que acham que o seu pecado já não tem mais jeito, já está condenado ao inferno, não tem mais solução nenhuma. E não é assim. O diabo, ele é acusador, ele faz acusações e semear incredulidade. A incredulidade. Pessoas que veem os milagres que o nosso Deus ainda faz, continua fazendo. O maior milagre que Deus faz na vida de uma pessoa é a transformação de vidas. E tem pessoas que não acreditam, mesmo vendo, não conseguem acreditar. E promover ideologias anticristãs também é outra arma do diabo. Promover ideologias anticristãs. Já vimos muito bem isso aqui na aula passada. São ensinamentos contrários ao que a palavra de Deus diz, contrário à vontade de Deus. São pessoas que querem ensinar aquilo que acha sem nenhum fundamento baseado na palavra. Quando Deus diz é assim, as pessoas dizem não, não é assim, é a inversão de valores, é tirar as coisas do lugares. O anticristo, ele vai se levantar, e já se levantou vários anticristos. E o que é ser anticristo? É ser contrário aos ensinamentos da palavra de Deus. Ser contrário.
E tem muitas pessoas promovendo essas ideologias. E através do relativismo, dizendo, não tem problema nenhum, não é pecado. O que é pecado para você não é pecado para mim. O que é errado para você nem sempre é errado para mim. Não existe isso. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não existe relativismo. Existe apenas uma verdade, que é Cristo, que é a palavra. Ou nós nos adequamos a ela, ou nós estamos contrários aos seus ensinamentos. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém homens na escuridão. Esse conflito não é contra pessoas. Este conflito é contra essas hostes. É um conflito espiritual. O nosso grande problema é que às vezes nós queremos resolver esse conflito com palavras agressivas. Nós queremos resolver um conflito espiritual atacando a pessoa. E nós temos que a nossa batalha é contra aquele que influencia a pessoa a praticar aqueles erros. Enquanto nós não compreendermos isso, fica difícil nós lutarmos por aquela pessoa. Nós temos que entender que não é contra a pessoa, é contra o inimigo que influencia na vida daquela pessoa. Essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Esta luta, ela é tanto nós mesmos, todos os dias que temos que vencer o Golias, todos os dias nós temos que derrubar um Golias. É uma luta espiritual. E essa luta também, ela é coletiva. É para a igreja em geral, todos os membros. E é uma luta que ela é constante até o dia da vinda de Jesus. Não haverá uma trégua sequer. Se nós pensarmos que vai ter uma trégua, que vai ter um intervalo, que o diabo ele vai tirar uma soneca e vai dormir um pouco porque ele se cansou, estamos enganados, redondamente enganados, porque não é desse jeito. As sequências das potestades do ar. As agências das potestades do ar, Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principado, potestades, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Esses seres são por três aspectos. Esses seres, eles são caracterizados, irmãos, por três aspectos. Os aspectos, eles são poderosos. Quem achar que o diabo ele não tem poder, que os espíritos malignos não têm poder, está redondamente enganado. Eles têm poder, sim. Eles são poderosos. Os crentes não podem subestimar o poder que o diabo tem. Tem tanto poder que nós só temos possibilidade de vencê-los se for através do nosso Deus Todo-Poderoso. Não tem outra chance de nós vencermos, de nós mesmos, com armas próprias, com armas nossas, individuais, não tem como nós vencermos. Só tem possibilidade de vencermos se for através do Espírito Santo, através do nosso Deus. E essas armas nós vamos ver daqui a pouco, de uma por uma. Então essas agências, elas também são malignas. São malignas. Não adianta fazer amizade com o diabo.
achar que por fazer a vontade dele, ele vai poupar a vida dessa pessoa. Pelo contrário, enquanto mais se faz a vontade do diabo, mais ele destrói a vida da pessoa. Enquanto menos se faz a vontade dele, mais a pessoa tem chance de sobreviver. Então, para essa luta, para nós compreendermos, temos que entender. Porque já tem pessoas dizendo, a gente vê às vezes que a pessoa já viu ensinamento de alguém dizer que o diabo ele não é tão mal assim. Existe um pouco de bondade na vida, na pessoa do diabo. E não existe. Não tem chance nenhuma. E essas mesmas pessoas, elas dizem que Deus também não é tão bom assim, que há um pouco de maldade na pessoa do nosso Deus. Olha que absurdo. Não tem maldade na pessoa do nosso Deus e não existe bondade nenhuma, nem sequer um milésimo de bondade na vida, na pessoa do diabo e dos seus seguidores, dos anjos caídos, dos demônios. Não existe bondade nenhuma. Não adianta você achar que vai fazer amizade com ele e vai se dar bem. Todas as pessoas que fizeram amizade com ele foram destruídas, porque ele só tem um objetivo: matar, roubar e destruir. E só quem pode nos livrar é o nosso Deus Todo-Poderoso. Essas agências, eles também são astutos. Astutos. Alguém pensa que o diabo ele vai aparecer de chifre, com uma cauda gigante, com um garfo na mão, dizendo que é o diabo e vai destruir tudo? Não, nunca. Ele é astuto. Ele é astuto. Ele é sagaz. Ele é mentiroso. Ele não vai dizer que é o diabo, porque ele quer a sua atenção. Ele quer que você acredite. E como é que as pessoas vão acreditar se ele disser que é do mal? A gente compreende muito isso quando se fala do espiritismo. Pessoas que invocam o espírito, e esses espíritos, que são espíritos enganadores, eles dizem que são espíritos de pessoas que morreram, seja de médico, de cientista, do ente querido, seja do pai, da mãe, do avô. Aí eles dizem que é uma pessoa dessa, para chamar a atenção, para as pessoas confiarem, mas não são. São espíritos enganadores. Espíritos enganadores. O diabo ele nunca vai dizer que é um espírito do mal, porque ele é o pai da mentira. Todos os espíritos que são invocados dessa maneira são espíritos das trevas. O único espírito que nós sabemos que não é o das trevas é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Ele é astuto. Não espere ele dizendo que é mal. Ele sempre vai dizer que é bom. Por isso que ele engana multidões nesses centros espíritas. As pessoas terminam acreditando. Ah, mas é porque o parente fulano de tal era ele sim, porque ele disse de uma frase que eu falei. O diabo ele vive ao derredor. Ele vive ao derredor, ele escuta, ele vê as coisas. E depois que a pessoa morre, ele sabe que aquela pessoa é fraca, é fácil de ser induzida ao erro e começa a fazer essas práticas. As armas espirituais indispensáveis aos crentes são o terceiro ponto. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano.
Paulo, irmãos, ele usou aquele contexto daquela época, ele usou um soldado romano. As armas que ele era equipado para enfrentar são duas batalhas diferentes. Aquela batalha era humana e esta batalha aqui que Paulo está falando é uma batalha espiritual. Aquela batalha lá era contra a carne e o sangue, e esta batalha aqui é uma batalha espiritual, é contra as potestades do ar. É uma diferença, mas Paulo ele precisava usar, ele fez uma analogia usando o soldado romano, porque era o que mais ficaria fácil para que eles compreendessem do que Paulo estava falando. E aqui ele vai falar de cada uma dessas armas individualmente. Aqui o primeiro ponto. Essas armas aqui, cingidos os vossos lombos com a verdade. Aqui ele está falando do cinto. O cinto é a verdade que precisa estar presente na nossa vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como nós dizermos que somos cristãos se a nossa vida for uma mentira. Tem pessoas que se sentem bem mentindo todo o tempo. Tem pessoas que gostam de mentir, que a mentira faz parte da sua vida, que mentem nos seus negócios, que mentem na hora de trocar um objeto com o outro. Isso é muito comum. Essa verdade, ela precisa estar presente em nossas vidas. E essa verdade, ela é difícil de se viver hoje, a verdade, num mundo em que as pessoas estão vivendo na mentira, em que a mentira é mais valorizada do que a verdade, em que a verdade pode nos trazer consequências, a verdade pode nos trazer perseguições. A verdade fez com que Paulo estivesse preso ali por pregar a verdade. É difícil. E vai chegar ao ponto que as pessoas que falarem a verdade será distorcida. Já estamos nessa época em que a verdade ela é distorcida e colocado para as autoridades do nosso país como que fosse mentira, e essas pessoas já estão sendo perseguidas. Isso é fato, isso é real, mas vai se intensificar a cada dia que mais se aproxima o grande dia da vinda de Jesus. Essas coisas elas vão se intensificar. Então a verdade, Paulo estava falando da verdade. Vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça. Essa couraça da justiça é a retidão. A retidão que tinha na vida de Jó. Jó era reto, era íntegro. Jó era sincero. Esta retidão, o crente ele precisa ter retidão. Não andar mais por caminhos tortuosos. Uma vida de que não temos do que se envergonhar. Precisa ter uma vida íntegra perante a sociedade e perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Sapatos, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ele usou os sapatos dos soldados romanos. Calçados os pés na preparação desse Evangelho da Paz. Calçado é garantido. O calçado ele evita o quê? Que os nossos pés se firam. O calçado é o quê? Uma segurança para entrarmos em lugares em que nós não estamos vendo. O calçado é um lugar para entrar nos lugares obscuros, nos terrenos mais difíceis de se andar. Mas se nós estivermos preparados nesta palavra, nós conseguiremos com certeza ser vitoriosos. Escudo.
fé, o escudo aqui, que representa a fé. O escudo daquele soldado representa a fé em nossas vidas. Não é essa fé que está sendo apresentada hoje por muitos. Uma fé em que precisa ver o objeto, uma fé em que precisa pendurar o objeto no pescoço, uma fé em que precisa amarrar uma pulseira no braço, uma fé que precisa pegar, sentir, para poder acreditar que Deus vai operar. Não é esse tipo de fé aí que Paulo estava falando. É uma fé sobrenatural. É uma fé que não precisamos ver. Não é a fé que Tomé tinha, que precisou ver, precisou pegar. A cada dia está sendo mais defendido esse tipo de fé por muitos. Fé em objetos. Isso aí não é fé. A fé sobrenatural que Paulo estava falando aqui é uma fé que nós não precisamos ver. Precisamos crer apenas, porque o nosso Deus é Espírito. Se nós dependermos de objetos, se nós dependermos de pegar, de sentir, qual a diferença para aquele povo, o povo de Israel, quando eles pediram para fazer aquele bezerro de ouro? Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. É uma idolatria da mesma forma. Moisés queria que eles crescem em um Deus invisível. E da mesma forma, Paulo estava ensinando esta fé aqui num Deus invisível. Uma fé que não precisamos ver, não precisamos pegar, mas precisamos sentir pelos olhos, sentir com o nosso coração e ver com nossos olhos espirituais. Capacete, ele também usou o capacete. Capacete que representa a salvação. O capacete no soldado romano era para evitar, quando a espada batesse na cabeça dele, evitar que ele morresse, que aquela espada partisse a cabeça dele ao meio. É a salvação. O que Paulo estava dizendo aqui é que a salvação nos garante um encontro com o nosso Deus. Por mais que o inimigo, as perseguições, as lutas, que Paulo estava falando aqui de dentro da prisão, Paulo sabia que a qualquer momento ele poderia ser degolado, mas ele estava ensinando para aquela igreja que esse capacete aqui é a garantia que por mais que nós venhamos ser perseguidos, chegar até a ser mortos por esta verdade, mas a salvação está garantida na pessoa bendita de Jesus. E a espada é a palavra de Deus. A espada era um dos acessórios daqueles soldados que estava presente com eles todo o momento. Estas roupas, esses outros acessórios, eles colocavam quando eles iam para a batalha. Mas a espada, ela fazia parte do cotidiano dele. Para onde eles iam, eles levavam, não se separavam dele. Da mesma forma, é a palavra de Deus se separar de nós, da nossa vida cotidiana. E alguém pode dizer, pois então eu estou bem municiado, porque para onde eu vou, eu levo a minha Bíblia. Mas talvez nunca leia um versículo da Bíblia. Para onde eu vou, eu durmo com a Bíblia na cabeceira da minha cama, mas não lê antes de dormir, não lê quando se acorda. Não adianta. Alguém diz, não, mas a minha Bíblia é aberta no Salmo 91, o dia todinho lá na estante. Não tem nenhum para a sua vida. Andar com esta arma aqui, andar com esta espada aqui, ela está presente. A espada era um objeto de ataque e também de defesa. A palavra de Deus, a cada dia, os crentes precisam entender que é fundamental e indispensável na vida daqueles que querem crescer na graça e no conhecimento. Para quê? Para o ataque e para a defesa.
O próprio Cristo usou esta espada aqui no dia que o inimigo, no dia que o diabo se apresentou para ele lá no deserto, para tentá-lo. O diabo tentou usar o quê? A palavra. Ele distorcendo a palavra, o sentido que estava lá. Mas Jesus usou a espada para se defender. Se ele não tivesse este conhecimento dentro da palavra, seria muito fácil. Então, 3 armas fundamentais para o crente que Jesus usou naquele dia: a oração, o jejum e o conhecimento da palavra. Estas armas são essenciais em nossas vidas e indispensável. O conhecimento da palavra, o jejum e a oração. São as 3 armas mais poderosas em nossas vidas para enfrentar a batalha espiritual. A cada dia a gente percebe que muitos estão dando menos valor à palavra, ao ensinamento. O que mantém o crente forte, o que mantém uma igreja viva, eficaz, com a presença do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, é o conhecimento da palavra. É o mais essencial na vida da igreja, de todos os crentes. Que Deus te abençoe, que Deus tome as nossas vidas em suas mãos e até um outro encontro, em nome de Jesus. Amém.